Bom, aqui já está habilitada a gravação. Espero que vocês estejam todos bem, estejam se cuidando, que vamos torcer para que em breve a gente possa voltar ao normal, tá? Mas enquanto isso, vamos aproveitando esses horários das nossas aulas para irmos dando continuidade ao nosso conteúdo e qualquer coisa, sempre vocês podem entrar em contato comigo, tá? Às vezes eu posso demorar um pouquinho para responder, porque tem várias demandas que a gente está tendo que resolver nesse período, mas eu respondo todos os e-mails que eu recebo. Hoje, pessoal, nós vamos continuar vendo o tópico de vetores. Para tristeza de vocês, vai ser uma aula um pouquinho mais curta, tá? A gente vai só encerrar a parte de vetores, falar um pouquinho dos exercícios ao final, e aí vocês vão estar liberados, tá? Lembrando sempre que ao final da aula, se vocês quiserem, podem ficar tirando dúvida comigo, também podem mandar por e-mail. E na quarta-feira que vem, eu vou repetir isso ainda ao final da aula, nós vamos reservar para resolução de exercícios, tá? Vai ser a nossa aula de laboratório. Então, eu não vou cobrar presença na aula que vem, mas vou ficar aqui disponível e espero que alguns de vocês compareçam aqui para tirar dúvidas comigo a respeito da lista de exercícios, tá? Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, para a gente já começar a ver a nossa apresentação. Qualquer dúvida, assim como nas aulas anteriores, vocês podem falar por áudio para já me interromper para eu tirar dúvida logo, ou mandar pelo chat, que eu vou ficar tentando ver aqui também constantemente, tá? Vocês conseguem enxergar minha tela? Estão vendo a apresentação? Que bom. Qualquer coisa vocês me avisem, tá? Bom, pessoal, então na aula passada nós começamos a estudar a questão da utilização de ponteiros e vetores. Nós vimos que são tópicos bem relacionados, que em determinadas situações a gente pode utilizá-los de maneira praticamente idêntica. Tanto que ao final da aula passada, nós utilizamos o nome de um vetor como um ponteiro, e nós vimos que isso é totalmente possível. Então, quando a gente declara uma variável do tipo vetor, o que nós estamos fazendo, na verdade, é a declaração de uma variável que é um ponteiro e que armazena o início da área de dados reservada para o armazenamento dos elementos do vetor. Lembrando, como os vetores são armazenados de maneira contígua, ou seja, todos os seus elementos estão um após o outro na memória, basta guardar o início dele que a gente consegue acessar todos os demais elementos do vetor, tá? E aí a gente utilizou alternativas tanto lidando com a aritmética de ponteiros, quanto lidando com a utilização dos colchetes, aos quais nós já somos acostumados a trabalhar, desde que nós começamos a ver ponteiros, vetores, né? Bom, outro uso do identificador de um vetor como ponteiro, que a gente tem utilizado desde o começo da nossa prática com programação, é a utilização quando a gente faz a chamada de uma função que recebe um vetor como argumento, tá? Então, todas as vezes em que a gente passa vetores, eu já repeti algumas vezes, mas a gente ainda não entendeu por que isso acontecia, o que acontece é que nós estamos passando esse vetor sem que seja feita uma cópia dele. Ou seja, é como se eu estivesse passando por referência, né? Por quê? Porque o próprio vetor passado é o vetor que vai ser utilizado dentro da função. Então, não são copiados os valores dos vetores, os conteúdos do vetor. Por quê? Porque a gente, na verdade, está passando o nome do vetor. E quando a gente passa o nome do vetor, o que, que nós estamos passando? O endereço do início do vetor, ou seja, o endereço do primeiro elemento do vetor. Então, se eu estou passando endereço, o que, que significa que eu estou fazendo? Eu estou trabalhando com uma variável por referência, como a gente acostumou a ver, tá? Como nós vimos que a maneira em C de passar uma variável por referência é passando o endereço dela. E aí, quando a gente passa um vetor, a gente está passando o endereço do início, então eu estou lidando com o próprio vetor, tá? Com o próprio vetor passado como parâmetro. Então, esse vetor, ele vai ser sempre tratado como ponteiro, mesmo que eu não utilize a notação de ponteiro de maneira explícita. Bom,
Considerem essa função aqui, ó. Vamos ver um exemplo. Essa função se chama max, ela retorna um inteiro e ela recebe como argumentos um número inteiro n e um vetor v de inteiros de tamanho max, tá? N é o tamanho do vetor, a quantidade desse vetor que eu efetivamente estou usando. Pode até ser igual a max, tá? Aí dentro dessa função, eu tenho duas variáveis locais, i e maior. Fiz maior ser inicializado com o valor de V0, então eu estou considerando que o maior elemento é o primeiro elemento do vetor. E então eu faço um laço que percorre os elementos subsequentes até a posição n-1, verificando se o elemento em questão é maior do que o maior armazenado até então. Se for, eu atualizo a variável maior. Se não for, eu não atualizo e continuo a percorrer o vetor. Em algum momento eu vou sair daqui. Quando? Quando eu terminar de olhar todos os elementos. E é pelo jeito que eu estou trabalhando aqui dentro, quando eu sair daqui, a variável maior vai conter o maior elemento do vetor. Tá? Então, nenhuma novidade nessa função. Estamos utilizando a notação normal de vetores, a qual nós já somos acostumados. E aí, pessoal, essa função ela pode ser chamada em algum local para encontrar o maior elemento dentre os elementos de um vetor qualquer. Supondo que eu chame essa função dessa maneira aqui, com essa instrução. Então, max, passando um n maiúsculo e um u, e o resultado é armazenado num m maiúsculo. O que eu estou fazendo? Eu estou passando para essa variável n o valor da variável n maiúscula aqui passada como parâmetro. Como que isso aqui funciona? Esse tipo de passagem de parâmetro é passagem de parâmetro por valor, tá? Então significa que a minha função max, a primeira coisa que ela faz aqui dentro é declarar uma variável inteira n, cujo escopo é o escopo desta função, e declarar um vetor v de tamanho max, cujo escopo também é esta função, tá? Mas prestem atenção que o nome do vetor, ele representa, na verdade, o endereço do começo desse vetor, tá? Do primeiro elemento. Então, quando eu chamo essa função, o valor da variável n maiúsculo vai ser copiado no valor da variável n minúsculo da função. E o u, que é um vetor, ou seja, é o endereço do início de um vetor, vai ser passado para o v, que é o endereço do início do vetor aqui também. Então, o que ele vai fazer? O endereço é o mesmo, então ele vai estar se referindo à mesma variável, tá? Então, o que aconteceu aqui é que nós fizemos uma cópia do endereço do início do vetor u para esse v, tá? Então, o v contém essa cópia. Ele vai lidar, como ele contém uma cópia do endereço, o endereço é o mesmo, ele vai manipular o mesmo vetor, tá? Eu não copio o vetor u inteiro, eu não aloco espaço para o vetor inteiro aqui dentro. O que ele recebe é o endereço, e aí manipula o mesmo vetor que foi passado como parâmetro, tá? É isso que a gente tem feito até então. Então, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou abrir o Gini, não esse aqui, e aí vamos olhar esse exemplo. Esse é o nosso exemplo 3, tá? Eu quero que vocês vejam aqui no exemplo, é que eu já deixei ele preenchido para a gente avaliar, tá? Aqui tem uma main, aqui eu prototipei a minha função, deixa eu fazer umas alterações aqui, depois a gente volta como está agora, tá? Vou modificar umas coisinhas para a gente entender melhor. A função que nós estamos vendo, vou comentar algumas coisas, daqui a pouco vocês vão me ver voltando nelas, tá? A função que nós estamos analisando é essa aqui. Vocês ignoram o que estiverem comentado, tá? Bom, então tá aqui o protótipo daquela função, eu defini que max é 10, e aí eu coloquei aqui, int max recebe um inteiro e um vetor de inteiros. Também declarei aquela mesma função que a gente sempre utiliza, imprime vetor, tá? Ela recebe também um tamanho n, um tamanho qualquer de um vetor, e aqui ela imprime os elementos do vetor.
Estou usando a notação de vetores normal, tá? Aquela notação utilizando colchetes. Aí a nossa função max, que a gente acabou de ver, tá? Vejam que aqui eu declarei as mesmas variáveis locais, eu estou recebendo um inteiro e um vetor, inicializei o maior como primeiro elemento, percorri os demais, sempre atualizando o maior, se for o caso. E ao final, return maior. Vamos olhar minha main. Nossa main que a gente fez para testar. Então, na main, eu declarei um vetor, cujo nome é U, tem tamanho max, cada elemento é um inteiro, e declarei mais duas variáveis. Variável P, que é um ponteiro para inteiro, e a variável maior, que é um inteiro. Percebam que é novamente o mesmo nome, só que esse maior aqui, o escopo dele é a main. O outro, o escopo é a função max. Então, são maiores diferentes, tá? E aí, utilizando já a notação de ponteiros para treinar, eu inicializei aqui nesse for o P com U, como P é um ponteiro, e U é um vetor, ou seja, também posso trabalhar como ele sendo um ponteiro. Eu fiz P receber U, só que é válido. Então, para onde que P está apontando? Para o início do vetor, para o primeiro elemento do vetor. Enquanto P for menor do que U mais max, ou seja, enquanto estiver dentro do vetor, a cada final de iteração eu faço P ser incrementado, ou seja, P passar para o próximo elemento. E aí, eu inicializei de maneira aleatória os elementos do meu vetor U, utilizando P. Então, eu estou inicializando U, utilizando indireção. Como? Conteúdo da variável apontada por P recebe range mod 10. Então, lembrando, a gente já falou isso aqui algumas vezes. Eu estou gerando um número aleatório, que pode ser arbitrariamente grande, está entre 0 e range max, que é uma constante definida na biblioteca stdlib. E aí, eu faço esse mod 10. Quando eu faço o mod 10, eu estou garantindo que o número vai ser um número entre 0 e 9, incluindo 0, incluindo 9. Então, o que eu estou fazendo nesse laço? Inicializando os elementos do vetor com valores entre 0 e 9, tá? Todos entendem isso aqui, pessoal? Todos conseguem entender esse for que nós estamos inicializando o vetor? Sim? Que bom, pessoal. Aí, eu vou mandar imprimir o vetor, só para a gente ter certeza do que está acontecendo. Aí eu chamo a função maior, max, quer dizer, passando max mesmo, não tem problema. Estou fazendo com que o vetor seja inteiro utilizado. E o meu vetor que eu acabei de preencher. A gente já viu que essa função vai retornar o maior elemento, e aí eu vou guardar o valor retornado na minha variável maior local. E mando imprimir o valor retornado. Aqui, pessoal, eu vou comentar por enquanto, depois a gente descomenta, porque eu não estou fazendo nenhuma alteração no meu vetor, eu nem vou imprimir de novo. Vamos executar esse programinha. Então, aqui, G++, menos WOL. Esse é o exemplo 3.cpp, menos O, x3. Tá? Ah, tô na pasta errada, tá, pessoal? Pronto. Ah, isso não é na pasta errada, não. O professor espertinho de vocês deu um espaço a mais aqui, tá? Agora deu certo. Pronto, gerei o x3, ponto barra x3. Ele executou o programa para mim. Nessa execução, ele imprimiu aqui o vetor gerado. Então, 79380248839. O maior elemento é o 9. E então, ele imprime maior elemento 9. Então, é um maior elemento, tá, pessoal? Teve repetição. Então, tanto faz quem que ele achou, na verdade, se é o 9 ou o 9, né? O maior elemento é 9, pronto. Todo mundo entendeu esse programinha? Não teve nenhuma novidade nele, não, tá? Nós só escrevemos uma função e nós vimos que essa função, ela recebe um vetor e, na verdade, o que está acontecendo agora, que a gente já sabe o que são ponteiros, é que o que foi passado para a função é o endereço do primeiro elemento, tá? Bom, dessa forma, pessoal,
nós não temos a possibilidade, ao trabalhar com passagem de parâmetros e vetores, de só pelo fato de nós estarmos passando um vetor como parâmetro, de ser feita uma cópia local, tá? Ao contrário do que acontece com as variáveis de tipo primitivo, né? Quando a gente passa uma variável, o que acontece? Por padrão, ela é passada por valor. Se eu não quiser passá-la por valor, em C++, eu tenho que colocar um E comercial, falando, ó, isso aqui é referência. Então, você vai lidar com a mesma variável que foi passada no parâmetro. Ou em C, eu tenho que usar ponteiro. Bom, o que pode acontecer, pessoal? Lembrando, todas as vezes em que nós desenvolvemos sistemas, o que acontece é que, na maioria das vezes, na verdade, existem pessoas responsáveis por partes diferentes do meu sistema. Então, isso é uma modularização que nós fazemos, né? Então, quando nós estamos trabalhando aqui com uma linguagem sem pensar em orientação a objetos, a gente vai dividir, cada um escreve uma função, ou um subconjunto das funções que fazem parte do seu programa, tá? Então, é como a gente faz um trabalho prático da disciplina, né? Em geral, você não vai deixar, é o ideal, né? É claro, você não vai deixar que alguém faça tudo do seu programa, todo o programa. A gente tende a compartilhar o programa. Então, se você está num grupo de 3 pessoas, um faz uma parte, outro faz outra, e depois a gente junta tudo. O ideal, logicamente, é que todo mundo entenda o funcionamento do programa como um todo. Mas, quando vocês estão desenvolvendo sistemas bastante grandes, fica inviável alguém ter domínio sobre o sistema como um todo. Mas ele precisa saber como cada parte do sistema que ele vai utilizar funciona, para poder fazer a ligação entre essas partes. Então, por exemplo, imagina que isso aqui fosse um sistema bem grande, e aqui na minha função principal eu precisasse chamar o max. E depois que eu chamasse o max e soubesse quem é o maior valor, eu precisasse usar esse mesmo vetor, do jeitinho que eu forneci para o max, para continuar trabalhando com ele. Mas eu não sei como que a pessoa desenvolveu a função max, tá? Se a pessoa, tanto de maneira acidental quanto proposital, pegar e modificar o meu vetor aqui dentro, olha o que vai acontecer. Ó, que dentro da max, por algum motivo, imagina que fosse uma função muito grande, em algum momento ele fizesse isso aqui, ó. O que vai acontecer? Vejam que aqui dentro do meu for, eu fiz um VI recebe zero. Tá? Olha o que vai acontecer. Vou compilar de novo. Vou executar. Antes de executar, pessoal, eu vou, para a gente perceber o que vai acontecer, eu vou descomentar essa linha aqui em imprime o vetor após voltar da função. Vou lá de novo. Olha o que aconteceu com o nosso programa. Antes de chamar max, estava aqui o meu vetor de entrada, chamei o max, ele encontrou o maior elemento, imprimi o vetor, está aqui o vetor praticamente todo corrompido. Tá? Então, o que eu fiz? Eu fiz a partir da posição 1 do vetor, todos os elementos receberem zero. E agora? Posso usar esse vetor aqui na main de novo? Não. Acabei de perder o vetor de entrada. Porque alguém, na função que eu chamei, fez algo que a princípio não deveria fazer. Por isso que os nomes de função e o acordo do que deve ser feito por uma função que vai ser chamada em algum ponto do seu programa, tem que especificar certinho o que deve ser passado, o que deve ser recebido de volta e o que ela pode ou não pode fazer lá dentro. Imagina, eu peço uma função que retorna o elemento máximo de um vetor. Por que cargas d'água essa função alterou o meu vetor inteiro e eu perdi o vetor? Tá? Para impedir que situações assim aconteçam, pessoal, existe uma possibilidade que a gente vai ver agora. Eu posso utilizar uma palavra reservada chamada const, precedendo a declaração do vetor na assinatura da função. Const vem de constant. Ela vai dizer que aquele parâmetro ali é um parâmetro constante. O que é constante? Algo que não muda. Então, isso significa que esse parâmetro não pode ser modificado dentro da minha função. Meu vetor não pode ser alterado, tá?
Quando a gente está trabalhando com variáveis simples, a gente consegue controlar isso, bastando passar por valor. Agora, no caso do vetor, eu não tenho essa possibilidade. E é para isso que existe essa palavra const, tá? É para dizer, ó, esse vetor aqui eu estou te passando, é o meu vetor, tá? Não é uma cópia dele, não. E eu não quero que você altere. Qualquer alteração que for tentado fazer nesse vetor não poderá ser realizada, tá? O seu vetor vai estar protegido contra alterações. Bom, apesar dessa dificuldade, né, da gente agora ter que passar uma palavra reservada a mais para dizer que eu não quero que um vetor seja alterado, ainda assim é muito bom que o vetor seja passado dessa forma, sabe? Sendo passado apenas o endereço dele, porque se a gente fizesse cópia do vetor como um todo, a passagem de parâmetros em vetores ia ser muito pesada, porque a gente ia ter que copiar vetores que poderiam ser arbitrariamente grandes, tá? Então, o que a gente tem que perceber é que eu posso trabalhar com vetor de tamanho 10 ou com vetor de tamanho 1 bilhão, que o tempo de passagem de parâmetros vai ser igual, porque nada mais é que copiar um endereço. Não é copiado não são copiados todos os elementos, tá? Bom, então vamos ver como que funcionaria o const no nosso exemplo. Vejam aqui. Eu chegaria aqui na minha variável, na minha função max, e falaria, ó, o vetor é constante. Tem que colocar tanto no protótipo, tá? Se vocês estiverem utilizando prototipação, quanto aqui. Vejam que eu só modifiquei isso. Essa tentativa de atribuir zero ao VI continua aqui. Mas olha o que vai acontecer. Eu vou tentar compilar novamente. Ele deu um erro de compilação. Tá? Esse programa não vai compilar se a pessoa estiver tentando alterar o seu parâmetro constante. Então, error, read-only variable is not assignable. Então, erro, uma variável apenas de leitura, não pode ter um valor atribuído a ela. E aí fala exatamente onde que você tentou fazer essa atribuição, ó. Na linha 55, em que você tenta fazer VI, receber zero. Como que corrige esse erro? Tirando essa instrução daqui. Afinal, se isso aqui é const, ele não pode alterar o vetor. No momento em que eu tirei aquela instrução, o programa compila novamente do jeito que a gente esperaria que ele se comportasse, tá? Alguma dúvida nessa palavra const, pessoal? Vocês entenderam o que ela faz? Que bom, pessoal. Então, é uma boa prática de programação vocês já escreverem todas as vezes em que vocês forem passar vetores que não devem ser alterados, colocar o const na frente. Tá? Não fiz aqui, mas a gente poderia colocar na frente do imprimir vetor. Nossa, eu estou só imprimindo o vetor, eu não poderia alterá-lo, né? E assim por diante. É uma boa prática de programação. Bom, vamos continuar então, pessoal. Agora, uma coisa interessantíssima. Um parâmetro vetor pode ser declarado como um ponteiro. O que a gente tem feito? Ó, todas as vezes que eu preciso passar um vetor como parâmetro, tanto aqui na max quanto na imprime vetor, na assinatura da função, ó, v é um vetor. Aqui também. No protótipo. Também. Mas eu poderia, ao invés de utilizar essa notação de vetor, eu poderia utilizar a notação de ponteiro, tá? Então, por exemplo, aquela mesma função que nós acabamos de ver, ela poderia ter sido escrita dessa maneira aqui, ó. Int max recebe como parâmetros um int n e um int pointer v, um ponteiro v para inteiros. Só essa alteração, pessoal. Percebam que o código está igualzinho, tá? A variável inteira i, a maior recebe v0, aí o i variando de 1 até n menos 1, i mais mais. Se vi, vejam, eu estou utilizando a notação de colchete aqui mesmo,
maior do que o maior, então maior recebe VI, return maior. Então, a única alteração é que ao invés de eu utilizar a notação de vetores, eu utilizei a notação de ponteiro. Declarar o parâmetro V como sendo um ponteiro é equivalente a declarar como sendo um vetor. Nesses casos aqui, tá? De passagem de parâmetros. O compilador vai tratar as duas declarações da mesma maneira. Tá? Então, vamos ver aqui no código novamente. Ó. Eu vou comentar esse trechinho. Não vou reescrever, que é porque eu vou liberar esse código para vocês. Eu quero que vocês tenham as duas alternativas. Aí, eu vou tirar esse aqui do comentário, que é a segunda versão. E vou comentar esse outro. Salvei. Vejam que agora a minha função max ela recebe um inteiro e um ponteiro para inteiros. E aqui na implementação também, mas o código está igualzinho à outra. Salvei. Compilei. E agora executei. Vejam que está aqui, ó. O mesmo vetor gerar. Encontrou o mesmo maior elemento. E aqui imprimiu o vetor igualzinho ele estava antes da chamada da função. É a mesma coisa, tá? E da mesma maneira, aqui dentro da minha max, se eu fizesse isso aqui, fazer um VI recebe 0 dentro do for, na hora de executar, eu também, sim, isso aqui vai valer para parâmetros e para quando eu já estou trabalhando com ponteiros, tá? Então, se eu inicializar um ponteiro apontando para um vetor, eu também posso trabalhar da mesma forma. Eles são idênticos, tá? Aqui, no próximo slide, a gente vai ver, Otávio, uma diferença. Quando que a gente não pode fazer isso aí, certo? Bom, pessoal, e da mesma maneira que, voltando ao exemplo, se eu não quiser que isso aqui seja possibilitado, eu também posso utilizar a palavra reservada const precedendo tipo anti pointer. E também vai aparecer o mesmo errinho se eu tentar fazer a compilação. Ó, error, read-only variable is not assignable. Tá? Como que eu corrijo? Tirando essa atribuição indevida daqui. Como vocês vão ver, vai funcionar novamente. Tá? Então, como vocês viram, nessa situação aqui, eu posso passar um vetor. Vocês vejam que a minha main, eu não alterei. Aqui o U é um vetor de inteiros, e eu chamei a função max, que recebe um ponteiro para inteiro, e ele aceitou, tá? Porque na passagem de parâmetros, o compilador enxerga tanto vetores quanto ponteiros de maneira igual. E é isso que a gente tem que entender neste ponto da nossa aula, tá? Bom, vamos voltar lá então. Aí, entra a pergunta que o Otávio acabou de fazer para mim. Ele perguntou, isso vale só para parâmetros? Isso, a minha afirmação ali foi a respeito de parâmetros, tá? Então, todo ponteiro, no momento que eu declarei aquele ponteiro ali, eu estou inicializando um ponteiro com endereço, quando eu chamo a função, tá? Eu estou passando o endereço do início do vetor, aí o ponteiro vai receber aquele endereço, ele vai conseguir trabalhar da mesma maneira. Mas não é em todo ponto de um programa que você pode lidar com vetores e ponteiros de maneira igual, tá? Então, apesar da declaração em um parâmetro como um vetor ser equivalente à declaração do mesmo parâmetro como um ponteiro, isso não vai ser válido para uma variável comum, tá? E aí tem esse exemplo aqui que eu estou mostrando para vocês. Essas declarações de variáveis aqui. Tem duas possibilidades de declarar uma variável V aí, prestem bastante atenção. Primeira, int v10. O que isso aqui faz? Isso aqui declara uma variável cujo nome é v, mas que é, na verdade, o endereço do início de um ponteiro, de um vetor,
com 10 posições. Então, qual que é o efeito dessa instrução aqui? Isso aqui, pessoal, vai pedir para o sistema operacional um espaço suficiente para armazenar um vetor com 10 inteiros. O sistema operacional vai verificar se existe e, existindo, vai retornar o endereço do início desta área. E aí a variável v vai receber esse endereço. Então, a variável v, pessoal, é uma variável que armazena um endereço. O endereço que ela armazena é o endereço do primeiro elemento desse vetor com 10 posições. Certo? Então, eu já inicializei esse v aqui com o endereço que eu quero. Bom, a outra instrução declara um ponteiro v para inteiro. Somente isso. A única coisa que foi reservada aqui é o espaço para o v, uma variável única, capaz de armazenar um único endereço. Que endereço é esse? Não faço a mínima ideia, porque aqui eu não inicializo. Aqui, v também armazena o endereço, mas no momento em que eu declarei dessa forma, o vetor com 10 posições teve memória alocada para ele e o endereço dele foi atribuído a v. Aqui não. Aqui isso não aconteceu. Aqui está essa variável v, é um ponteiro, e eu não sei para onde que ela aponta. Tá? Assim, se após uma dessas declarações aqui eu fizer asterisco v recebe 7, nesse caso aqui eu sei o que vai acontecer. O que é asterisco v? Esse aqui é o operador de indireção, então a gente combinou que esse asterisco v, na verdade, ele deve ser lido como o conteúdo da variável apontada por v. Para onde que v aponta? Para o primeiro elemento desse vetor de 10 posições. Então, isso aqui é equivalente a eu fazer o elemento v0 recebe 7. Então, isso aqui faz com que o primeiro elemento do vetor receba 7. E no segundo caso? Bom, pessoal, o segundo caso é complexo. Eu não sei o que vai acontecer. Depende. Depende do lixo que tiver em V. Por que eu chamo de lixo? Porque não fui eu que pus lá, tá? Pode rodar? Pode. Pode rodar o programa sim. Por quê? Se eu pegar uma variável v e o valor e a posição que foi alocada para essa variável contiver um endereço que pertença a mim, eu vou conseguir usar normalmente, tá? Como se eu estivesse utilizando um vetor de 10 posições. Só que eu tenho que saber, pessoal, eu, programadora, tenho que saber que isso aqui não está certo. Porque eu não aloquei o vetor na princípio não existe. Eu estou sendo praticamente uma invasora de terras aqui, ó. Eu estou invadindo uma parte da memória, estou ocupando, pode até ser que funcione, mas pode ser que ela tenha dono. E aí, se eu chegar a tentar acessar uma parte que tem dono, vai dar erro no meu programa, tá? Então, é por isso que eu falo aqui, ó, já no segundo caso, se eu declarei esse V dessa maneira e tentei fazer essa atribuição, o resultado da execução dessa linha de código é imprevisível. Se o endereço estiver livre, eu consigo usar. Se o endereço pertence ao meu programa ali e estiver sendo utilizado por outra variável, ou ainda mais, se estiver sendo utilizado por outro programa, vai dar um segmentation fault, um erro no acesso à memória, tá? Então, vamos ver aqui executando, pessoal, para a gente tentar entender um pouquinho melhor. Então, eu tenho um trechinho de código aqui. Eu vou testar primeiro com o ponteiro V, tá? Então, vejam aqui. Eu fiz ponteiro para inteiros V. Fiz o conteúdo da variável apontada por V receber 7. E aí, fiz I variar de 0 até 9, imprimindo VI. Vamos ver o que vai acontecer? G++, menos WOL, exercício, esse é o exemplo 4, tá? Ponto .cpp, menos O, EX4. Vejam
E o programa não deu erro, ele deu warning. Já falamos sobre isso, né? Esse warning, em geral, é indicativo de que alguma besteira eu estou fazendo. Olha o que ele me falou. Na linha 8, variável V não está inicializada quando usada aqui. E aí, na linha 6, inicialize a variável para silenciar esse warning. Por exemplo, fazendo isso aqui, ó, recebe null. É uma alternativa. Estou falando, ó, esse ponteiro não aponta para ninguém. E aí, depois, em algum ponto do meu programa, eu faço ele apontar. Bom, ele me deu warning, mas eu sou teimosa, não vou dar bola. Warning, né? Warning eu ignoro. Manda executar. Olha aí, pessoal. Então, eu estou executando de forma a achar que aqui funciona igual, eu tenho um vetor de 10 posições. Funcionou? Realmente, aqui funcionou. Fico feliz? Bom, depende do quanto eu sei. Então, eu antigamente, lá quando eu comecei a programar, eu ficava muito feliz de seguir em frente, pessoal. Isso aqui não é bom, tá? Prestem bastante atenção que eu não aloquei vetor, eu não sei para onde ver a ponta, eu estou simplesmente usando uma área qualquer que eu dei sorte, não está sendo utilizada por ninguém. Então vejam que aqui ele colocou lá na posição indicada pelo lixo armazenado em V, o valor 7, e aí usou o que vem depois dele e imprimiu para mim. Dei sorte. Por quê? Porque a partir do lixo que estava armazenado, do endereço lixo que estava armazenado em V, nas 10 posições para frente, eu pude acessar. Tá? Consegui acessar todo mundo. Mas imagina que fossem, por exemplo, 100 posições. Será que eu ainda ia ter essa sorte? Vamos ver. Ainda estou com sorte. Vamos ver o 1000. Compilei de novo. Com 1000 eu já não dei sorte. Tá? Vejam que aqui, pessoal, tem um monte de lixo escrito, tá? Na primeira posição continua tendo 7, olhem aqui. Consegui imprimir, em algum momento que eu não sei qual é, eu cheguei numa posição que eu não poderia ter acessado. Tá? Segmentation fault. Deu errado? Entenderam isso aqui, pessoal? Agora vamos ver, ó. Eu vou colocar até 1000 aqui para vocês verem a diferença, ó. Vou trocar a declaração. Não vai mais ser esse ponteiro V. Vai ser o V1000. E eu vou fazer isso aqui, ó. Declarei um vetor de tamanho 1000. Fiz conteúdo da variável apontada por V receber 7. E aí fiz um for para imprimir. Olha o que vai acontecer. Não deu mais warning. Executei. E vejam que aqui no final imprimiu um monte de lixo feio, feio, feio. E no final, ó, terminou com o zero normal, não deu nenhum segmentation fault. Por quê? Porque aqui eu efetivamente aloquei 1000. Percebam que quando eu declarei, eu usei um vetor com 10 posições, não apareceu erro. Quando eu usei um com 100, também não apareceu. Significa que o meu programa está certo? Não. É por isso que eu falo que C++, e lógico, C também, é uma linguagem perigosa, tá? Você consegue fazer algumas coisas, em algum momento você acha que aquilo ali está certo e não estava. Tá? E aí você vai, por exemplo, entregar o trabalho para a professora de Algeprog 2, ela vai fazer um teste que ela acha o erro do seu programa. Tá? É a lei de Murphy. Na nossa mão funciona e na mão do professor muitas vezes não vai funcionar, tá? Bom, brincadeira, lógico, né, pessoal? Mas isso aqui é importante para vocês perceberem que o uso de ponteiros, ele te dá muita liberdade, mas também exige que você tenha muita atenção. Então, um programa, ele pode funcionar estando conceitualmente errado, que é o que aconteceu aqui, tá? Quando eu estava com um vetor pequeno, eu dei sorte de pegar o endereço de um trechinho de memória que não estava sendo ocupado por ninguém. Então, eu usei, ninguém viu, fui embora, e ninguém viu que eu utilizei aquela memória que não era minha, tá? Entenderam, pessoal?
Alguém ficou com alguma dúvida nisso? Então é importante, pessoal, está trabalhando com ponteiro? Antes de utilizar qualquer coisa apontada por ele, inicializa, ele precisa ser inicializado. E isso, na passagem de parâmetros, é feito. Quando eu passo aqui, ó, chamo a função max passando u, eu estou passando o endereço do começo do vetor u. E aí, esse parâmetro aqui, o v, esse argumento, ele vai receber esse endereço. E aí eu posso utilizar normal, tanto com a notação de vetores, quanto poderia usar a notação de ponteiro, tá? Oi, Kenzo, você está falando daquele exemplo aqui, do exemplo 4? Então, o problema, aqui desse jeito não tem problema nenhum, do jeito que tá. O problema é se eu tivesse feito isso aqui, ó. Então, isso aqui, eu sempre falo que a gente pode lidar com o vetor da mesma maneira que lida com ponteiro, mas quando eu declaro uma variável vetor, não é a mesma coisa de declarar uma variável ponteiro, tá? Eu declarando dessa maneira aqui em cima, que está em comentário, eu estou efetivamente alocando uma área contígua de dados para conter 1000 inteiros e já estou inicializando esta variável v para receber o endereço desse bloco de memória. E aí, nesse caso, eu posso trabalhar com esses 1000 elementos tranquilamente, tanto usando a notação de vetor quanto a de ponteiros. Já no segundo caso, se eu fizer só isso aqui, ó, eu não estou alocando memória para o vetor. O que eu estou fazendo aqui é declarando um ponteiro e ainda por cima não estou nem inicializando esse ponteiro. Resumindo, o que tem dentro dele? Não faço ideia, tá? E aí, quando eu faço essa instrução, se eu tivesse declarado dessa maneira aqui, eu sei que eu estou atribuindo ao primeiro elemento do vetor v o valor 7. Agora, no segundo caso, eu não sei. Eu sei que eu estou atribuindo, tentando atribuir o valor 7 a algum lugar. O lugar apontado por v, que eu não sei qual é, porque eu não inicializei v nessa segunda forma de declarar a variável v. E aí, o que eu fiz? Fingi, né, que eu tinha, então, alocado o vetor. Então, dado que eu acho que o ponteiro declarado dessa forma ou assim é igual, então eu poderia fazer com que esse código funcionasse. E, quando eu coloquei no tamanho 1000, a gente viu que não funcionou. Por quê? Porque ele pegou esse V aqui, que é um endereço que eu não sei qual é, eu não sei se eu posso acessar essa memória ou não, e aí tentou fazer atribuição para a posição 0, deslocada em 0 posições a partir de V, e tentou imprimir os 1000 elementos do vetor. Lembrando, eu não aloquei esse vetor. E aí, em algum momento, deu um segmentation fault. Por quê? Porque no princípio eu dei sorte dos primeiros elementos não estarem alocados a outro programa, a outra parte do meu programa, possivelmente. Mas, quando eu trabalhei aqui com tamanho 0, ele funcionou. Tá? Então, por isso que eu falei lá nos slides que o comportamento desse trecho de código é imprevisível. Eu posso não ter sorte já de cara, e o endereço armazenado nesse V, o lixo aqui, porque eu não inicializei o V, ó, já não poder. E aí aqui já ia dar erro, quando eu tentasse fazer a atribuição. Não sei se ficou claro, Kenzo, conseguiu entender? Sim? Então é exatamente esse o problema. Aqui, ó, pessoal, eu estou inicializando o V, ó. O V, eu aloquei espaço na memória para 1000 inteiros e fiz essa variável V receber o endereço. Aqui não. Aqui eu criei a variável V, mas não inicializei. Então, tudo que acontecer daqui para frente envolvendo V, vai ser sorte. Tá? Porque eu não sei que endereço é esse. Ele não me pertence. Aqui, eu pedi esse endereço e alguém me forneceu. Aqui não. O V está com lixo. Tá? E aí, no teste, a gente deu sorte para tamanho 10, para tamanho 100.
que a partir do 7 estava tudo livre para frente e eu podia usar. Mas eu posso não ter essa sorte já de cara, tá? Ok? Deixa eu testar, vamos ver se aqui vai funcionar. Int C, int B. Também não vai funcionar, Otávio. Otávio perguntou, e se eu inicializar o V com null, funciona? Não, porque daí o V tem um endereço inválido de cara, tá? A gente já vai ver que também dá erro. Deixa eu fazer aqui, ó. Fazer esse testezinho aqui para vocês verem. Declarei uma variável antes do V, outra depois do V, e aí tentei fazer ele... Vou tentar fazer ele rodar. Vários warnings. Os outros warnings que apareceram é porque eu declarei o C e o B e não estou usando, tá? Segmentation fault, ó. De cara que ele já me deu um segmento... De cara não, né? Lá no final ele deu um segmentation fault para mim também. Ele tentou usar e não deu certo. Bom, deixa eu fazer o que o Otávio perguntou, gente. Eu vou silenciar o warning, sim. Ó, silenciei o warning. Vamos executar? Segmentation fault de cara. Tá? Por quê? Porque aqui, quando eu inicializei o V, eu fiz ele ser inicializado, então o compilador parou de reclamar. O problema é que aqui eu tentei acessar o conteúdo da variável apontada por 7. Qual que é o endereço que é o conteúdo da variável apontada por V? Qual que é o endereço armazenado em V? O endereço nulo. O endereço que não pode, que não representa uma posição de memória, tá? Então, aí ele já dá o erro de cara. Ok? É uma boa maneira, tá, pessoal, da gente evitar essas besteiras. A gente sempre inicializar ponteiros que eu ainda não sei como inicializar, com null, e aí o meu trechinho de código já vai dar esse segmentation fault de cara, não vai acontecer de ele funcionar em algumas situações e depois deixar de funcionar. Então é bom a gente sempre inicializar esses ponteiros com null, se eu não tiver um valor mais adequado para inicializá-lo logo no começo, tá? Ficou claro, pessoal? Que bom. Qualquer dúvida é só vocês perguntarem, tá? Vamos voltar aqui para os nossos slides. Nós também podemos utilizar, esse aqui é o último slide de conteúdo, tá? Nós também podemos usar uma variável ponteiro para fazê-la apontar para uma posição de um vetor. E trabalhar com essa variável como sendo um vetor. A gente já fez isso, né? Então vejam aqui, ó. Declarei aqui na minha função main um vetor chamado v, com max posições, dois inteiros i soma, e um ponteiro para inteiros p. E aí, eu inicializei soma com 0 e p com v. Vou tomar uma água, um momentinho. E aí, eu fiz o laço, aquele laço que a gente já tinha feito na aula passada, com i de 0, i menor do que max, e somei os elementos do meu vetor v, só que utilizando p. Por que isso aqui funcionou? Porque eu inicializei p com v, tá? Então, aqui, pessoal, olha, eu posso lidar com P como sendo um vetor, porque eu fiz essa atribuição aqui. Se eu não tivesse feito, ia ser como o código anterior. Algo que tem um comportamento imprevisível. Só que aqui, quando eu inicializei com V, ele está lidando com o mesmo vetor, tá? Então, quando eu estou em P, com I valendo 0, P0 é o P mais 0, e assim por diante, tá? O compilador vai tratar a referência PI como sendo o conteúdo da variável apontada por P mais I. Mesma coisa que ele faz com o V. Então, agora, para a gente ver esse exemplo funcionando, eu vou voltar lá no código do exemplo 1, e aí vou deixar aqui, ó, para vocês verem, é aquela função que nós vimos na aula passada, tá?
em que eu inicializei um vetor de tamanho 10, com números entre 0 e 10, imprimi o vetor, inicializei soma com 0, e aí esse é o meu for. Olha a diferença com relação ao que está lá no slide. Ao invés de fazer P recebe V aqui, eu usei o for para isso, tá? Então, vocês devem lembrar, o for ele tem 3 partes principais. Antes do primeiro ponto e vírgula, são instruções que vão ser realizadas antes da execução da primeira iteração, uma única vez. Entre os 2 pontos e vírgulas, condição de permanência. E depois do último ponto e vírgula, instruções que são realizadas ao final de cada iteração do for. Tá? Então, aqui, o que eu quero que seja realizado antes da primeira iteração? Que o P seja inicializado com V e que o I seja inicializado com 0. Coloquei as duas instruções aqui antes do primeiro ponto e vírgula, separadas por vírgula. Então, P recebe V, I recebe 0, enquanto I menor do que max, I mais ao final da iteração. E, no corpo do for, soma recebe soma mais PI. Tá? Não sei se vocês lembram, mas esse exemplo aí, vamos compilar? Lembra que dava 43 a soma, né? Continua dando 43. Tá? Por quê? Porque eu fiz o P receber V. Então, o P está trabalhando no mesmo trecho de elementos de V. E se eu fizesse isso aqui, por exemplo, ó, inicializei P com V mais 1. Então, para onde que ele vai apontar? Para o primeiro elemento. Posso continuar usando essa notação de vetor? Pode. Olha o que vai acontecer nesse caso. Um lixo. Por quê? Porque eu continuei usando o I até max menos 1. E eu inicializei o meu P já na posição 1 do vetor. Então, ele foi e chegou na posição, uma posição depois do final do vetor. Tá? Ele começou na posição 1. Então, quando o I fosse 0, o P, na verdade, estava apontando para o elemento V1. Tá? Então, P0 é igual a V1. E assim por diante. E se eu quisesse somar só os últimos elementos? Eu poderia fazer isso aqui, ó. Só os 9 últimos elementos. E inicializa em V mais 1, enquanto I for menor do que max menos 1, ele vai somar os 9 últimos elementos. Vamos testar aqui? 33, exatamente o que eu esperava. Tá? Alguma dúvida, pessoal? Então, o P ele pode ser inicializado em qualquer posição. É o trecho do vetor com o qual eu quero trabalhar. Vou deixar do jeito que estava antes, eu queria trabalhar com o vetor como um todo, deixei dessa maneira. Alguém tem alguma dúvida? Que bom, pessoal. Então, agora, eu vou liberar depois esses códigos aqui para vocês, tá? Acabamos de terminar essa parte dos vetores. E aí nós vamos dar uma analisada nesses exercícios que estão aqui ao final dos slides. E a gente vai encerrar a aula um pouquinho mais cedo hoje, tá? Não quero começar o tópico novo, porque ele é um tópico mais pesado. Eu já liberei uma lista de exercícios para vocês que envolvem o que a gente viu até a aula de hoje. Na quarta-feira, vocês vão comparecer aqui, tirar dúvida comigo se tiverem alguma, mas não vai ser aula de conteúdo, não, tá? Eu nem vou cobrar presença. Então, todos vão ter presença nessa aula. Mas não deixem de tentar fazer a lista, tá? Bom, então vamos discutir um pouquinho esses exercícios. Vamos resolver juntos, tá? Exercício 1. Suponha que as declarações e atribuições simultâneas tenham sido realizadas nas variáveis listadas abaixo. Então, declarei um vetor V e já inicializei as 8 posições desse vetor com 5, 15, 34, 54, 14, 2, 52, 72.
E aí eu declarei um ponteiro, P, para inteiro, fiz ele ser inicializado com o endereço de V1. E também declarei um ponteiro para inteiro Q e fiz ele ser inicializado com o endereço de V5. Pessoal, importante, tá? Tudo isso aqui a gente poderia simplesmente escrever um trechinho de código e testar no programa. Eu sei que muita gente tem essa ideia, quando principalmente eu peço isso aqui em prova. Mas aqui nos exercícios, é importante que vocês não façam isso e tentem entender o que está acontecendo com o ponteiro, para vocês realmente dominarem o tópico de ponteiros, tá? Depois fica automático para vocês. Letra A. Qual é o valor de... Vou ler asterisco só para só para ficar mais fácil, tá? E depois a gente pensa. Qual o valor de asterisco P mais 3? Bom, P é um ponteiro, que tem um endereço. O endereço de V1. P mais 3 significa que eu fui 3 inteiros para frente, ou seja, eu fui para V4. Então, se eu estou apontando para V1, 1, 2, 3. Esse é o V4. Tá? Qual que é o conteúdo da variável apontada por esse endereço? 14. Tá? Então, P mais 3 é o endereço onde está esse elemento, é o endereço de P4, de V4, e o conteúdo dessa variável é 14. Tá? Então, se aqui é V1, esse aqui é o endereço de V1, P mais 3 vai ser o endereço de V4. E aí eu quero o conteúdo de V4. Ficou claro, letra A? Bom, e o segundo caso? No segundo caso, pessoal, letra B, muito similar. Qual que é o valor de asterisco Q menos 3? Q aponta para V5. Então, Q menos 3 vai apontar para V2, ou seja, 3 posições para frente. Então, V5 está aqui, é o sexto elemento do vetor. 3 posições antes, 1, 2, 3. Vai ser o endereço do V2. 5 menos 3, né, pessoal? V2. Qual que é o conteúdo da variável apontada por esse endereço? 34. Essa é a nossa letra B. Então, aqui a gente testou para ver se a gente entende o que, que é a adição de um inteiro a um ponteiro e depois a subtração de um inteiro de um ponteiro. E aqui, letra C. Qual é o valor de Q menos P? Um ponteiro menos o outro. Subtração de ponteiros, o retorno dele é um inteiro que diz quantos elementos tem entre um e outro. Então, se Q aponta para V5, Q menos P vai para onde? Então, vamos ver. Vamos andar saindo de Q até chegar em P e ver quantas casas a gente andou. Estou no quê? 1, 2, 3, 4. Então, Q menos P é 4. Que de maneira mais simples, a gente pode simplesmente olhar, né? No Q é o endereço de V5, E endereço de V1, então é 5 menos 1, 4. Então, esse é o valor de Q menos P. Letra D. A expressão P menor do que Q tem valor verdadeiro ou falso? Bom, P aponta para V1, Q aponta para V5. Então, o endereço que está armazenado em P vai ser o endereço de algo que vem antes do endereço armazenado em Q. Então, P é menor do que Q. Percebam que aqui eu estou comparando dois ponteiros, tá? Então, se esse endereço é menor do que esse, isso aqui vai ser verdadeiro. Então, letra D, verdadeiro. E letra E? Asterisco P menor que asterisco Q? O que é isso aqui? Conteúdo da variável apontada por P. V1, 15. É menor do que o conteúdo da variável apontada por Q, o V5, que é 2. 15 é menor do que 2? Não. Então, a letra E é falso. Alguma dúvida nesse exercício 1, pessoal? Que bom, pessoal. Então, vamos para o exercício 2. Vamos analisar juntos esse trecho de código, tá? Pergunta: qual é o conteúdo do vetor V após a execução do seguinte trecho de código? Então, vejamos. Eu defini uma constante n com tamanho 10.
tem uma função chamada imprimir vetor, que eu nem estou usando. Aí tem a minha main. E o meu vetor v de tamanho n, que eu já inicializei com os valores de 1 até 10. Tá? Aí eu declarei uma variável ponteiro p, inicializei com o endereço de v0. Outra variável ponteiro q, que eu inicializei com o endereço de vn-1. E uma variável inteira temp, que eu não inicializei. Opa! Então, P, pessoal, aponta para o primeiro elemento do vetor. E Q para o último. E eu fiz esse laço aqui, ó. While P menor do que Q, temp recebe asterisco P, asterisco P++ recebe asterisco Q, asterisco Q menos recebe temp. O que aconteceu com o vetor V? Alguém sabe me dizer? Matheus Henrique falou inverteu. Todo mundo concorda? Alguém tem outra opinião? Bom, só o Otávio se manifestou, falou que sim, então ele concorda. Que bom, pessoal, porque vocês estão certos, tá? Então, esse trechinho de código, ele inverte o vetor. Por quê, ó? Ele fez o temp e recebeu o conteúdo da variável apontada por P. Então, o que o P vai fazer aqui nesse laço, pessoal? Como ele é incrementado aqui na próxima linha, ele está andando do começo em direção ao fim do vetor. Já o Q está andando do fim em direção ao começo do vetor. Então, está um andando da esquerda para a direita, outro da direita para a esquerda. E aí eu fiz o temp receber conteúdo da variável apontada por P, que é alguém que soma no endereço, Lucas. O Lucas perguntou, professor, esse P++ soma no endereço? Sim. Então, o que vai acontecer aqui? O conteúdo da variável apontada por P na primeira iteração é o V0, vai parar em temp. E aí, asterisco P++ recebe asterisco Q. Lembrando, precedência de operadores. O operador de incremento, ele tem precedência sobre o de conteúdo, tá? Isso significa que ele vai ser aplicado no P, e não no conteúdo da variável apontada por P. Só que somente após a execução dessa instrução, porque ele é um pós-incremento. Então, o que acontece aqui? O conteúdo da variável apontada por P vai receber o conteúdo da variável apontada por Q. E então, o P vai ser incrementado. Então, na primeira iteração, eu fiz o V0, recebeu o Vn-1. E aí, de forma muito similar, o conteúdo da variável apontada por Q, que na primeira iteração é o Vn-1, recebe o temp, que inicialmente recebeu o V0 na primeira iteração. E, como o pós-decremento tem precedência sobre o operador de indireção, menos vai ser aplicado no Q. E o Q vai uma posição para trás, tá? Em algum momento, pessoal, o P está indo para o fim e o Q está vindo para o começo, eles vão se cruzar. Quando eles se cruzarem, o P vai ser maior do que o Q, ou eles vão chegar na mesma posição, se for um vetor de tamanho ímpar. E aí, nesse caso, ele vai parar. E se ele continuasse? O que iria acontecer? Se eu tivesse aqui, ao invés de P menor do que Q, eu tivesse P menor do que V mais N. O que iria acontecer com o vetor, pessoal? Se a condição fosse P menor do que V mais N. Ele ia ficar igual? Ia ficar igual. Ele ia chegar até a metade e ia inverter tudo, e depois ia voltar e inverter tudo de novo. Aí ele ia desinverter. É isso mesmo. Então é isso, pessoal. Por isso que tem que parar na metade, tá? Porque se eu continuar e for com P até o fim do vetor, ele continua trocando. E aí ele vai trocar todo mundo de volta, tá? Bom, então, a resposta desse 2 é ele inverte o vetor. Exercício 3. Suponha que V é um vetor e P é um ponteiro. Considere que a atribuição P recebe V foi realizada previamente. Quais das expressões abaixo não são permitidas? Das restantes, quais têm valor verdadeiro? Então, vamos analisar uma a uma, pessoal. Lembrando, V é um vetor, P é um ponteiro. Letra A.
P igual a V0, uma expressão lógica. Só que é válido? P é um ponteiro, V0 é um inteiro. Então, não faz sentido eu comparar um endereço com um inteiro. Então, esta expressão não é permitida. Letra B. P igual endereço de V0. P é uma variável ponteiro, ou seja, o conteúdo dela é o endereço. E o E comercial, o operador de endereço aplicado ao V0, também retorna o endereço. Então, esta comparação pode ser feita. Bom, como eu fiz P receber V, esta comparação aqui é verdadeira. Letra B é verdadeira. Letra C. P é um endereço, é um ponteiro. Asterisco P pode ser utilizado, então vai ser o conteúdo da variável apontada por esse endereço. E aí, então isso aqui, pessoal, é do tipo de dados para o qual o ponteiro foi criado. E V0? V0 também é um elemento do tipo de dados do qual o vetor foi criado. Então, isso aqui pode ser feito. E o conteúdo da variável apontada por P é o V0, porque eu inicializei P com V. Então, letra C, verdadeira. Letra D, P0 é igual a V0? Como nós já vimos, se eu inicializei um ponteiro fazendo com que ele aponte para um vetor, ele receba o endereço armazenado na variável vetor, e então eu posso utilizar a notação de colchetes também com o ponteiro. E P0 vai ser igual a V0. Isso aqui também é verdadeiro, tá? Então, só a letra A que a gente não pode fazer. As outras todas deram verdadeiro. Alguma dúvida no exercício 3? E bom, pessoal. E por fim, o exercício 4 que eu não vou fazer. Não vou fazer, eu quero que vocês tentem fazer, mas eu vou liberar esse código para vocês também, tá? Eu vou liberar para vocês no AVA e antes da nossa próxima aula, mas eu quero que vocês tentem fazer sozinhos. Então, escrevam um programa que leia uma mensagem e a imprima em ordem reversa. Bom, vocês já podem ver que a gente pode usar a mesma estratégia que foi feita no exercício 2, tá? Use a função getChar para ler caractere por caractere, armazenando-os em um vetor. Um vetor de caracteres, óbvio, né? Pare quando encontrar um caractere de mudança de linha /n. Então, vocês vão ler até que o usuário digite /n. Faça o programa de forma a usar um ponteiro ao invés de um índice como um número inteiro para controlar a posição corrente no vetor. Então, vocês vão usar o ponteiro para fazer a inversão. Podem usar a mesma estratégia que foi usada no exercício 2, tá? Porque eu quero que vocês tentem fazer sozinhos. Se tiverem dúvida, me perguntem na quarta-feira ou mandem e-mail, tá? Bom, pessoal, é isso. Nós terminamos esse tópico de ponteiros e vetores. Ainda faltam mais alguns tópicos. Só para adiantar para vocês aqui. Deixa eu abrir aqui a pastinha das nossas aulas. Nós ainda temos a parte de ponteiros e matrizes, ponteiros e cadeias, ponteiros e registros, ponteiros avançados, tá? Só de ponteiro. E aí, nós temos mais algumas aulas que têm a ver com ponteiros e por isso que elas são dadas depois, tá? Já vou disponibilizar de ponteiro da próxima aula para vocês e qualquer dúvida vocês podem mandar e-mail também. Assim como eu fiz nas aulas anteriores, eu vou abrir aqui o Syscad e vou olhar na lista de participantes do chat para preencher. Qualquer dúvida, vocês me avisem, tá? Frequência por aula. Então, vou lançar ausência para todos. E aí, vou colocando presença. Sem problema, Yuri. Agora mesmo que eu estou fazendo a chamada, tá? Se tiver alguma dúvida, é só me chamar.
Adriano tá aqui. Alice também. Arthur também. Bianca também. Carla não. Christian sim. Felipe Augusto não. De Oliveira sim. Gabriel Carlos. Os outros não estão. A Júlia está. Guilherme Moreno também. O Aracaque não. Gustavo também não. Isaac também não. João Guilherme. João Marcos. João Pedro. João Vitor não. Jonas não. Jorge não. Caio sim. Kaique também. Aí apareceu o Kenzo. Eu sei que ele tá aqui mais pra frente. Sidney Kenzo. Os Leonardos não estão. Lucas Vinícius está aqui. Luiz Felipe também. Marcelo Minoro também. Marcelo Henrique não. E Marcelo Santos também não. Marco Aurélio está. Marcos Davi também. Matheus Borges Oliveira não. Matheus Madeira também não. Matheus Henrique Borges sim. Matheus Pereira também. Matheus Rodrigues também. Só tem um Mega Júnior aqui. Quem é o Mega Júnior? Mega Júnior tá aí? Alguém sabe quem é? Bom, não sei quem é Mega Júnior. Otávio Augusto tá aqui? Nem eu. Otávio Augusto, Osmar não está. Robert, Pedro Henrique também não tá. Robert tá aqui. Ah, Mega Júnior é o Leonardo. Leonardo Peralta. Pronto. Não tem problema não, Leonardo. Otávio, já coloquei. Robert também. Rodolfo. Aí o Sidney tinha colocado lá em cima. Vinícius Martins. O Willer. E Yuri. Ah, o Zamek tá aqui também. Matheus Madeira Zamek. Ah. E eu aqui falando, meu Deus, quem que é esse aluno Mega Júnior? Sem problemas, tá tranquilo. Bom, pessoal, se alguém mais aqui tiver ficado sem a presença, é só me avisar. Aviante Internet. Eu tô vendo aqui o Aviante Internet é você, Cid. Sem problemas. Olha, gente, vocês ainda estão aproveitando para fazer uma propaganda, todos vocês, olha. Viu como que a aula à distância tem a sua vantagem? Sem problemas, pessoal. Para mim não tem problema nenhum, tá? Só o merchan, ó. Vou querer minha parte. Brincadeira. Cid. Certinho, pessoal? Então, se alguém tiver mais alguma dúvida, a gente pode ficar conversando aqui no final, tá? Eu vou encerrar a gravação e vou ficar aqui disponível para quem mais quiser tirar alguma dúvida, tá? Quarta-feira, para fazer exercícios, vocês podem vir aqui
tirar dúvida comigo, eu vou estar disponível, mas não vou cobrar presença, tá? Você recebeu sim, Matheus. Acabei de ver aqui, vi que você estava online e coloquei a sua presença, tá? Até mais, pessoal. Cuidem-se. Até quarta-feira.